Mateus capítulo 8. Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Mais uma vez aqui no nosso estudo de Mateus, no capítulo 8. Eu gostaria de pedir para você ler todo esse capítulo com toda a atenção, com todo o amor, abrindo seu coração para Deus e para sua palavra, e depois faz uma pausa, medita e volta aqui no vídeo para conferir as nossas impressões e comentários neste estudo bíblico de Mateus capítulo 8. Então, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Senhor falou lá no Monte das Bem-aventuranças sobre a natureza do reino de Deus e o estilo de vida daquele que acredita que o Senhor é o Rei, sempre será Rei, então deve andar de acordo com os princípios deste reino, o reino dos céus. E agora o capítulo 8 inicia dizendo que o Senhor Jesus desceu do monte e havia multidões seguindo Jesus. E muitas pessoas podem pensar que os milagres ajuntam multidões, mas no caso de Jesus, o ensino da palavra, o ensino das bem-aventuranças atraiu naquele dia muitas multidões. E não se deve achar que o ensino da palavra de Deus é meramente teórico, porque a palavra de Deus é viva, ela é operante, ela é eterna, ela é válida para o passado, para o presente e para o futuro. Ela é operante. A palavra de Deus liberta, ela produz limpeza, purificação em nós. Então, não se há de dizer que é teórico meramente. A palavra de Deus é viva e eficaz. E quando Jesus, aqui na terra, fez questão de ensinar os preceitos, a constituição que rege o reino dos céus, nesses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele estava trabalhando na prática e não uma mera teoria, como alguns podem deduzir. E aqui no capítulo 8, ele também inicia ou continua o seu ministério com uma cura espetacular, uma cura milagrosa de um leproso que chegou até o Senhor Jesus e ele disse: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Sabe que um leproso, ele vive à margem da sociedade, ele, principalmente naquela época, não tinha contato com ninguém. Era impensável alguém tocar um leproso, por medo do contágio. E este leproso recebeu o toque de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus, o Filho de Deus, que teve compaixão da vida dele e curou. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. No versículo 6, mostra que Jesus entrou em outro local, agora Cafarnaum, e ele encontra um centurião. Você lembra que naquela época em que Jesus esteve em carne na terra, Israel estava sendo dominada pelos romanos, e centurião quer dizer um guarda, um líder, um general que cuidava de 100 soldados, né? O título para esse cargo é chamado centurião.
porque cuida de 100 soldados. É interessante porque os romanos, eles tinham já a sua religião, seus deuses, mas este centurião, esse romano em especial, ele creu no Senhor Jesus e ele foi pedir pelo seu empregado, que estava paralítico e violentamente atormentado. E ele entendeu que Jesus seria o único que poderia ajudá-lo. E o Senhor Jesus se ofereceu para ir à casa dele. Ele falou: Olha, eu vou lá e vou dar saúde. E esse centurião, é muito bonito isso, ele entendeu que ele estava diante de uma autoridade muito maior do que a que ele tinha, como, podemos dizer assim, um militar que cuidava de 100 soldados sob a liderança dele. Então ele disse: Jesus, só uma palavra que o Senhor der, só uma ordem, e o meu empregado vai ficar curado. E a palavra diz que imediatamente o empregado ficou curado e Jesus manifesta, expressa então uma admiração, podemos dizer assim. Ele falou: Eu nunca vi tanta fé, nem em Israel. E ele fez um comentário sobre o povo de Israel, que muitos irão para o inferno, né? Ele cita aqui o inferno, mas pessoas de outros povos irão fazer parte do reino dos céus. O versículo 16 fala que quando chegou a tarde, Jesus continuando trabalhando bastante. Eles levaram muitos que estavam endemoniados para Jesus expulsar os espíritos do mal daquelas vidas, e o Senhor também curou muitos os que estavam doentes. E no versículo 17 cita Isaías capítulo 53, que diz assim, que Jesus levou sobre si as enfermidades, as nossas dores. Jesus tomou sobre si para que a gente seja curado, liberto e também salvo pelo sangue do Senhor Jesus, tendo nossos pecados perdoados. O profeta Isaías profetizou muito tempo antes do Senhor Jesus vir em carne sobre a terra. E o Isaías 61 também cita o ministério do Senhor Jesus, que Deus ungiu para levar liberdade aos cativos. Então, aquele dia foi um dia maravilhoso, de muita cura e libertação. Versículo 18 aqui fala que Jesus estava rodeado de grandes multidões, todo mundo em volta de Jesus. E aí ele deu uma ordem para que passassem para o outro lado. Eu quero que você preste atenção que ele está em um lado onde as multidões estão rodeando, ouvindo a pregação, sendo curado, recebendo a virtude que vem do Senhor Jesus, querendo o bem para as suas vidas. Aproximou-se dele um escriba. Naquele tempo, não era como hoje que todo mundo ia para a escola e aprendia a escrever e ler. Naquele tempo, algumas pessoas só conseguiam ter essa arte de escrever e eram chamados escribas. E o escriba, ele chegou perto de Jesus e ele quis seguir Jesus. Ele falou: Senhor, aonde o Senhor for, eu vou te seguir. Aí Jesus deu uma resposta para ele: as raposas têm covis, eles têm aonde voltar e descansar. Os passarinhos têm o seu ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aí, outro dos seus discípulos pediu para Jesus para ir
sepultar o seu pai. E Jesus falou: não, me segue, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Jesus colocou ali uma prioridade para aquela pessoa, aquele discípulo, de seguir ao Senhor, não desrespeitando a família, mas naquele momento ele precisava era seguir a Jesus. Então ele entrou no barco e os discípulos seguiram a Jesus. Esse passar para o outro lado, algumas pessoas entendem também que seria entrar numa guerra espiritual. Outro lado seria invadir o mundo espiritual. Então, agora, neste capítulo 8, o Senhor vai falar de mistérios do mundo espiritual e enfrentar grandes batalhas espirituais. E no próprio barco começou já a adversidade para que ele tivesse dificuldades para passar para o outro lado, como ele ordenou que todos passassem, os discípulos passassem. E começou então uma tempestade, um tsunami, um terremoto ali, e as pessoas, os discípulos começaram a ter medo. Mas é interessante que no meio dessa tormenta, tempestade, que a água começou a entrar dentro do barco, imagino eu, que não fosse um barco muito de última geração, muito forte. Aquele tempo eram os barcos mais simples. Os pescadores tinham aqueles barcos que eles usavam para o trabalho. E interessante que Jesus dormia. Nós observamos que Jesus trabalhou muito, ele pregou o sermão da montanha, curou muitas pessoas, atendeu o escriba, atendeu o centurião, expulsou demônio, curou as pessoas. Então, como ele estava na carne, o corpo físico dele pedia um momento de descanso e ali ele dormiu no barco. E nem a tempestade acordou Jesus. Mas quando os discípulos, ali surtados por causa do medo, foram lá chamar Jesus. E eles falaram: Senhor, salva-nos. E o Senhor demonstrou ali a sua autoridade de Filho de Deus. Ordenou que a tempestade parasse e as pessoas ficaram ali, os discípulos, maravilhados. E essa tradução da palavra fala: quem é esse que até o vento, o mar, obedecem à ordem dele? Mas Jesus falou algo para os discípulos: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E, embora eles estivessem com Jesus, ainda não tinham aprendido a exercitar a sua fé. A fé dos discípulos ainda estava muito pequena. E o Senhor parece para nós muito claro, muito óbvio a razão do medo deles, porque as ondas eram grandes, a água estava invadindo o mar. Mas o Senhor Jesus falou: por que vocês estão com medo? E falou que a fé daquelas pessoas estava muito pequenininha,
Quem sabe a sua vida e a minha está muito tumultuada e nós estamos sentindo medo. Vamos aumentar a nossa fé pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra do Senhor. Jesus está no nosso barco. Por que você está com medo? E o versículo 28 diz que Jesus chegou. Eles chegaram do outro lado como Jesus ordenou. A palavra de Deus ordenando, palavra do Filho de Deus. Não haveria tsunami, tempestade que impediria que eles chegassem do outro lado, e de fato chegaram. E ao chegarem nessa cidade ao leste do Mar da Galileia, que chamada Gadara, alguns preferem falar Gádara. Aqui cita 2 homens dessa cidade, gadarenos, muito endemoniados, violentamente endemoniados, que moravam no cemitério, nos sepulcros. E eles ficavam num caminho e não deixava ninguém passar ali, que é típico tranca-rua. Não entrava nem passava ninguém, porque esses endemoniados ficavam ali atrapalhando, mas isso até chegar Jesus. Ninguém impede Jesus de passar. Só que eles foram falando para Jesus, usando a boca desses homens, os demônios falaram: já veio atormentar a gente. Eles são atormentadores e se dirigiram a Jesus desta forma. E o Senhor Jesus ali coloca ordem naquela cidade. Expulsa esses demônios, essa legião desses homens gadarenos, trazendo ali a liberdade, os caminhos poderiam agora ser livremente utilizados naquele local. Eu quero dizer para você, se tem algum caminho fechado, se o inimigo está travando as coisas na sua vida, eis que Jesus tem o poder de liberar os nossos caminhos e trazer a ordem novamente para a nossa vida. E estes gadarenos foram muitíssimo abençoados. E esse trecho fala de uma ação, uma atividade demoníaca, uma conversa dos demônios com Jesus, que faz parte dos mistérios do mundo espiritual. Muitas pessoas discorrem muitas explicações sobre isso, mas nós vamos focar no mais importante, que é o milagre maravilhoso que estes gadarenos receberam das mãos do próprio Filho de Deus. Presta atenção no finalzinho aqui deste capítulo 8. Toda a cidade foi procurar Jesus, mas é muito triste porque eles não foram procurar Jesus como aquele leproso que adorou e pediu a cura. Eles não foram procurar Jesus para pedir um milagre. Eles foram procurar Jesus para que Jesus saísse da cidade. A palavra de Deus diz que muitos conheceram a luz, mas amaram mais as trevas do que a luz. Eles não queriam que tivesse ordem na cidade, eles gostavam mesmo de estar fazendo as coisas que eles queriam do jeito que eles queriam, porque quando Jesus chega, tudo se transforma. E você? Deixa Jesus mudar as coisas de lugar? Pense nisso. Deus te abençoe. Muita paz.